Olá, Céu, novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre o Sermão do Monte. Essa passagem ela se encontra lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Também lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Então, vamos lá. Essa passagem aqui, ela vem logo após, né? Em seguida do estudo anterior, né? Que Jesus ele começou a ministrar uma grande multidão, onde as pessoas estavam seguindo Jesus. Jesus estava sendo conhecido por vários lugares, pessoas de vários lugares vinham a Jesus para serem curadas e também aprender a palavra. E Jesus, ele, em seguida, isso aqui, né? Ainda acredito que nessa mesma situação de Jesus ministrando a essa grande multidão, ele continua ministrando. E essa foi uma das coisas que ele ministrou. Na verdade, foi a primeira coisa que ele ministrou, né? Segundo aqui o que está em Lucas, que ele quis relatar, pelo menos, né, na Bíblia, que é sobre o Sermão do Monte, tá? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3, fala assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E lá em Lucas 6,20 fala: Então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino do céu é de vocês. Em Mateus fala pobres em espírito e em Lucas fala pobres, né? Mas eu acredito que como é o Sermão do Monte, que fala a mesma coisa. Ele não quis falar pobres, mas sim pobres em espírito, né? E eu pesquisando sobre o que seria esse pobres em espírito, é claro que, assim, a gente consegue entender que é uma pessoa pobre, a gente sabe que uma pessoa pobre é uma pessoa necessitada, né? Se ela for pobre fisicamente, ela é necessitada de bens, de alimento, de suas necessidades, na verdade, né? Nem de bens. Ela é necessitada de suas necessidades. Então, logo, um pobre de espírito, ele é necessitado espiritualmente, né? Isso é o que faz sentido na minha cabeça em relação a ser pobre em espírito, mas aí eu fui pesquisar mais pela Bíblia mesmo, né? Então, eu coloquei aqui que pobre em espírito são aqueles que clamam pelo auxílio de Deus, dependem inteiramente dele para as suas necessidades. Têm um coração humilde e desfrutavam do imerecido favor de Deus. Desfrutam, né, do imerecido favor de Deus. De onde que eu tirei isso? A gente vai ver em Salmos. Salmos 1,5 fala assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia com todos que te invocam. Então aqui a gente consegue ver que é uma pessoa que ela está aflita, que ela está necessitada, né, espiritualmente, né, porque ele fala da alma. Então, assim, a gente consegue ver aqui que nessa passagem aqui, ele fala que clama ao Senhor todo dia, né? Que ele é aflito e necessitado, e ele fala que clama a Deus todo dia, e ele fala que é piedoso. Ele fala também que ele eleva a alma dele ao Senhor, porque Deus ele é perdoador, né? Ele é rico em misericórdia para todos aqueles que invocam a ele. Então, aqui a gente consegue compreender, e isso a gente sabe, a gente precisa pegar essa passagem de Salmos, né, para mais ou menos entender. Que pobre em espírito é aquela pessoa que é pobre espiritualmente, ela necessita de Deus, né, ela necessita de Deus, do auxílio de Deus. Ela clama por Deus, a gente sabe que quando a gente está espiritualmente fraca, que a gente tá, né, naquele momento em que a gente tá sem força até para orar, a gente sabe que quando a gente quer, né? Quando a gente quer ter uma intimidade com Deus, a gente sempre sim clama a Deus, a gente pede ajuda a Deus, a gente clama por auxílio a Ele. E a gente depende inteiramente dele, porque o nosso espiritual só Deus para nos dar força, né? Para conseguir suportar esse mundo, né? Em si. E é isso que é um pobre em espírito, né? Ser pobre em espírito é aquele que necessita, né, espiritualmente de Deus. Eu acredito que fisicamente também, até porque, né, sem Deus a gente não é nada e a gente não consegue nada. E sem uma vida espiritual
eu acho que fica muito difícil levar essa vida que a gente vive. E a vida espiritual, sim, ela nos ajuda todos os dias, né, a conseguir vencer mais as etapas, as dificuldades da vida aí. Então, a Bíblia fala que bem-aventurados, né, o significado de bem-aventurados é felizes, né, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, felizes são os que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, daquelas pessoas que dependem inteiramente de Deus, que são necessitadas de Deus, sabe? Que tem um coração humilde, que desfruta da graça de Deus que é merecida, com o entendimento de que a graça, ela foi dada, mas ela foi dada sem a gente merecer, né? E merecidamente. E é isso. Então vamos lá. E Mateus 5,4 fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Esse versículo aqui, ele conforta o coração da gente, eu sei que conforta, porque quem é que não chora, gente? Quem é que nunca chorou nessa vida? Não conheço ninguém que seja 100% feliz, que nunca tenha passado por nenhuma necessidade, até os mais ricos, sabe? Até os mais milionários, até eles choram. Então a Bíblia fala que feliz é o que chora, né? Porque ele será consolado, né? E Isaías 61:3 fala assim: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de isso aqui é uma profecia, né, relacionada a Jesus, que fala aqui, eu vou até ler aqui, Isaías 61:3. Isaías 61:3 fala assim. Eu vou ler do 1 ao 3 para vocês entenderem. Pega a tua Bíblia aí também, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Então isso aqui é uma profecia relacionada a Jesus, né? Onde o profeta que escreveu, né? Ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, mas não é sobre o profeta Isaías que escreveu, porque isso aqui é uma profecia. É sobre Jesus, né? A gente vai ver um pouco mais sobre profecia e cumprimento aqui daqui a um tempo. Acho muito legal a gente ver sobre isso, porque a Bíblia inteiramente é isso, né? E aqui fala, né, que a mão do Senhor está sobre mim, a mão do Senhor, a mão de Deus, ela estava sobre Jesus, né? Aí aqui fala para libertar os cativos da prisão, né? Para dar uma coroa de cinza, para pôr sobre os que choram, né, uma coroa de cinzas, ao invés de uma coroa de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto. Ou seja, dá àquela pessoa que sofria, aquela pessoa que era triste, dá alegria a ela. Então, bem-aventurados somos nós que choramos, porque eu sei que a gente chora. Isso aqui, nossa, esse versículo aqui, sempre que eu tô mal, sabe? Sempre que eu tô triste, sempre que eu tô chorando, eu lembro desse versículo, né? Porque felizes são os que choram, porque seremos consolados. Consolados, eu tenho total certeza disso. Amém? Então vamos seguir. Mateus 5,5 fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, isso aqui é complicado. A partir de agora a gente vai chegar numa playlist de estudos que não é fácil, tá? A prática não é fácil, não é fácil, tá? A prática realmente é complicada de se seguir, mas a gente precisa pedir apoio a Deus, a gente precisa pedir força a Deus, né, sobre isso, né? Que o próximo estudo ele vai ser sobre o amor pelos inimigos. Deus ele nos manda amar os nossos inimigos, gente. A gente não tem escolha, a gente tem que amar os nossos inimigos. Logo mais à frente a gente vai ver uma parábola que fala que da mesma forma que a gente perdoar, aqui na Terra a gente vai ser perdoado por Deus. Se a gente não estiver perdoando, a gente tá lascado. Desculpa a forma de falar, né? Mas vamos seguir aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Salmos 37, 7 e 11 fala: Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira e abandone o furor. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Gente, ser manso, né? A gente consegue ver aqui, a gente consegue entender que ser uma pessoa mansa, né? É isso aqui que a gente acabou de ler em Salmos, né? É uma pessoa que ela deixa a ira, né? Que ela abandona o furor, uma pessoa que ela deixa a irritabilidade de lado, né? Porque a gente sabe que quando a gente tá passando por um momento em que a pessoa ela vem, sei lá, perrear, encher o saco da gente, né? Como dizem, a gente fica com raiva, a gente fica estressado, a gente fica irritado, né? E às vezes a gente, eu vou pegar aqui o que Salmos falou, né? A gente não consegue descansar em Deus, porque a gente vê a maldade, a gente vê a quantidade de pessoas ruins que existem nesse mundo e a gente fica, Senhor, por que tem tanta gente ruim? Por que o Senhor não volta? Tudo mais. Mas a palavra fala que a gente precisa descansar no Senhor, esperar nele, porque essas pessoas, elas vão ser extintas da terra. E, gente, os mansos herdarão a terra. Eu sei que não é fácil ser uma pessoa mansa, principalmente para uma pessoa que veio de uma família onde o estresse é tipo rotina, sabe? Que faz parte, a irritação faz parte. Mas Deus ele te ajuda, Deus ele te sustenta e coloca isso na cabeça, né? Se você quer herdar a terra, porque quem não sabe, né? O céu vai ser aqui na terra, a gente vai ver isso em Apocalipse. Lá em Apocalipse 22 fala que o céu vai descer, né? Aqui para a terra. Mas enfim, isso aqui é outro assunto que a gente vai estudar mais à frente. Que fala que os bem-aventurados herdarão a terra. E eles são felizes são eles, né, os mansos. A gente acha que ser manso é ser besta, ser otário, ser trouxa, mas não. A palavra fala que os mansos herdarão a terra. A gente precisa descansar no Senhor, confiar no Senhor, não se irritar, não ficar, né, com raiva, não ficar com furor, porque isso vai acabar mal, né? A própria Bíblia fala. Mas a palavra fala que os mansos, eles herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Imagina, eles vão ficar tão alegres na abundância de paz que eles vão ter. É isso que eu quero para minha vida. Eu não sei se é isso que você quer para a sua vida, mas é isso que fala o texto. Então vamos seguir. Mateus 5,6 fala assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Né? Aleluia. Em Lucas 6,21 fala assim: Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. E bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Né? Então, esse de chorar a gente já viu, né, anteriormente, no versículo anterior aí, versículos anteriores. Mas aqui é também outra coisa, né? Deus ele conforta muito o coração da gente com esse sermão do monte, sabe? Porque é tudo que a gente passa hoje em dia. Quem é que não passa por isso? Os filhos de Deus, eles passam sim por isso. Né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, né? Quem é que não tem sede e fome de justiça, né? Em Lucas fala só fome, né? Mas a gente consegue entender que é sede e fome e que é de justiça, porque é a mesma passagem. Hoje em dia a gente vê tanta gente, tanta coisa ruim acontecendo, tanta gente má saindo impune, né? Que a gente fala assim, como é que isso pode estar acontecendo? É muita coisa ruim, gente. Eu não gosto de assistir noticiário, não curto, porque tem muita maldade, tem muita coisa ruim acontecendo, pessoas muito más, sabe? Sei lá, machucando crianças, gente, machucando animais, machucando pessoas. Nossa, a gente vê muita coisa ruim. E na maioria das vezes a lei do Brasil, né, ela vai de favor a esses caras, né, essas pessoas, né, em si. E eu já cheguei a ficar, meu Deus, por favor, Senhor, como é que, né, a gente fica se questionando, né, por que não tem a justiça aqui na terra, porque eu não dá justiça aqui na terra, mas a palavra fala que os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, mas não serão saciados por homens, não, gente. Aqui quem vai saciar a nossa sede de justiça é o próprio Deus, tá? Porque a justiça de Deus, ela não falha, da terra talvez até falhe, e muito mais a de Deus, ele não falha nunca, nunca, nunca. E como a gente viu em Salmos, vai chegar o dia em que essas pessoas mais, elas vão ser extintas, elas vão
pagar, né? A justiça vai ser feita, né, em relação a tudo que elas fizeram aqui na terra. E a Bíblia fala que bem-aventurados são esses, né, que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Tá? Seguindo, Mateus 5,7 fala: bem-aventurados os misericordiosos. Continuando aqui. Mateus 5,7 fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, eu fui pesquisar qual é o significado de misericórdia no Google e foi isso que o Google trouxe. A ser solidário com as pessoas, a palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar-se dos sentimentos do sentimento de alguém. É basicamente ser empático, né? Ser empático é quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa. Então, aqui o significado de misericórdia é a mesma coisa, ter paixão do coração, ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Mas vamos lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, que fala assim: é a passagem a parábola do credor incompassível, né? Eu não iria ler porque eu queria que você abrisse sua Bíblia, você lesse isso aqui, porque eu acho muito importante você ler. Mas eu vou ler rapidinho aqui, né? Se você está em casa agora, pega a tua Bíblia, confere junto comigo a importância de você conferir algo. Sempre que alguém estiver lendo da Bíblia, é importantíssimo, porque a pessoa ela pode estar lendo uma coisa que nem esteja na Bíblia, você pode se enganar. Então é importante. Eu sou humana, eu posso errar a qualquer momento. Não nunca vai fazer isso, tá, gente? Em nome de Jesus. Porque eu sempre sigo realmente o que está na Bíblia. Mas é importante fazer. E eu vou ler para aqueles que não estão em casa agora e precisam, né, e estão estudando assim, o tempo está muito corrido. Então eu vou ler aqui para a gente entender junto, tá? Mateus 18, 21 ao 35 fala assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? E até sete vezes, né? Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante ao rei que quis acertar contas com os seus servos. E, começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não o perdoardes, cada um as ofensas do seu irmão. Então, essa passagem ela fala claramente, né, sobre misericórdia, sobre ser misericordioso. Resumindo aqui o que foi lido da passagem, existia um rei, né, que tinha um servo, e esse servo ele estava devendo a esse rei, sendo que o servo não tinha condição de pagar, né? Então o que o rei ia fazer? Ia vender o servo, a mulher dele e os filhos dele para poder pagar a dívida, ia vender como escravos, né? Mas o servo pediu misericórdia, se prostrou e pediu misericórdia, pediu paciência, né, ao rei, né, falando que, pedindo ao rei paciência, que ele pagaria tudo. E o rei, movido de compaixão, movido de misericórdia, ele perdoou a dívida desse servo. Sendo que mais à frente esse servo, ele encontra um conservo, encontra outra pessoa, encontra uma pessoa que está devendo a ele, né? O que foi perdoado, né, da dívida, ele encontra uma pessoa que estava devendo a ele e ele pega a pessoa pelo pescoço. A Bíblia fala aqui que ele pegou a pessoa pelo pescoço. Ó, saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e lançando mão dele, o tomou pela garganta, né?
A pessoa que devia a ele, né, o que foi perdoado, devia até menos do que, né, devia até menos do que ele devia ao rei, e ele foi perdoado. Então ele pega a pessoa que está devendo a ele pelo pescoço, a pessoa pede paciência, assim como ele pediu ao rei, pede misericórdia, mas ele não perdoa. Ele pega o devedor dele, ele lança na prisão. E os conservos dele, ouvindo isso, eles vão falar para o rei, né, o que aconteceu. E o rei chega a ele e fala: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então o rei chega nele e fala, né, servo perverso, né, tu também deveria ter misericórdia, né, do que estava te devendo, porque eu não perdoei a tua dívida. E então fala assim, no versículo 34, indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo que lhe devia. Então, assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Né? Então, Jesus, ele falando, respondendo a Pedro, ele fala, o reino do céu é semelhante a isso. A gente consegue entender que o rei é Deus, né? O servo é a gente, né? Deus, ele perdoa as nossas dívidas, ele perdoa os nossos pecados. E a gente precisa fazer o mesmo pelas pessoas. A gente precisa ser misericordiosos também. A gente também precisa perdoar. Né? Assim como esse servo ele foi perdoado, porque a gente magoa a Deus. Não vai dizer que tu não magoa a Deus, não, porque tu tá mentindo. A gente magoa a Deus, às vezes até sem querer, sabe? É igual o Romanos fala, né? O bem que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. E acontece, porque é da nossa natureza pecaminosa, né? E às vezes a gente magoa Deus e Deus perdoa a gente. Imagina se Deus ele não fosse misericordioso com a gente, se Deus ele não perdoasse toda vez que a gente falhasse com ele, né? Mas ele perdoa. E a gente não quer fazer isso pelo próximo, a gente não quer fazer isso com a pessoa que magoa a gente, que fere a gente, entendeu? Que falha com a gente. Então, né, a Bíblia deixa claro, né, que no versículo 35, ó, Mateus Jesus 35 fala: assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão, né? Fará o quê? Versículo 34, indignado ao seu senhor, o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo que ele devia. Então é o que vai acontecer. A Bíblia deixa claro que Deus ele vai fazer isso com a gente. Se de coração a gente não perdoar as ofensas do nosso irmão, vamos ser jogados aos atormentadores, né? Que provavelmente deve ser, né, o diabo. Então, esse versículo aqui ele é muito importante, né? Porque a gente precisa ter misericórdia, a gente precisa ser misericordioso, né? E deixa claro o versículo: felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, tá? Vamos seguir. Mateus 5,8 fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Limpos de coração. O limpo de coração é alguém que não vive praticando o pecado, porque pecar não faz parte da sua natureza em Cristo, né? O pecado ele faz sim parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, mas em Cristo, quando estamos em Cristo, o pecado ele não pode fazer parte da nossa natureza, tá? É claro que tem pecados que a gente comete, gente, que não é por querer, né? Às vezes acontece sem querer, é por, né? É por espontaneidade, né? Mas acontece assim, sem querer, a gente nem pensou e acabou, né, pecando, né? Mas o limpo de coração é aquele que não vive praticando o pecado por querer, sabe? Aquele que não vive praticando o pecado e nem sem querer também. É importante a gente sempre prestar atenção no que a gente fala, no que a gente escuta, no que a gente, onde a gente está, né? Com quem a gente está e o que a gente faz. É muito importante a gente sempre prestar atenção nisso, porque Deus ele conhece a intenção do nosso coração, ele sabe, ele conhece o seu coração, ele conhece o seu íntimo, se foi de propósito, se não foi, se você fez sem querer, mas se você pode melhorar, então procure melhorar nisso, tá bom? Em nome de Jesus. Mas lá em 1 João 3,6 fala assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Se a gente permanece em Deus, se a gente permanece em Jesus Cristo, o pecado ele não permanece na gente, né? A gente não permanece, a gente não vive no pecado. Então a gente precisa entender que a gente precisa fugir o máximo que a gente conseguir, tá, do pecado. Em Salmos 24, 3, 4 fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, né? E a gente vê mais algumas coisas aqui sobre ser puro de coração, né? Não entregar a sua alma à falsidade e nem fazer juramentos com a intenção de enganar, né? Mentir, basicamente.
Então, bem-aventurados, felizes são esses que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. E tudo isso que a gente quer é ver a Deus. Então, a gente precisa ser limpo de coração, não entregar a nossa alma à falsidade, não fazer juramento com a intenção de enganar, não mentir, né? Porque o pai do diabo é a mentira. O pai do diabo é a mentira. O pai da mentira é o diabo. E fugir do pecado o máximo que a gente conseguir, gente. O máximo. Sei que é da nossa natureza na carne, mas se a gente tá em Cristo, a gente consegue sim. A gente consegue sim. Se a Bíblia fala que a gente consegue, então a gente consegue sim. Tá? E bem-aventurados seremos nós, né? Porque a gente verá a Deus se a gente conseguir fazer isso. Mateus 5,9 fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Substantivo masculino, aquele que restabelece a paz, quem busca pacificar, apaziguar, pacifista, pacificador do conflito. Eu pesquisei isso no Google, tá? O significado de pacificadores. Então, felizes são aqueles que são pacificadores, que busca pacificar, apaziguar, né? Que gosta de... que busca, né, apaziguar o conflito. Não é aquela pessoa que vê uma treta acontecendo e bota fogo no parquinho, não, tá? Isso aqui são as pessoas que são os pacificadores, aqueles que vê o fogo no parquinho acontecendo, vê a treta rolando e ele tenta apaziguar, tenta amenizar a situação, tenta resolver o problema para que as pessoas não se matem, né? E a Bíblia fala que felizes são essas pessoas, né? Porque elas serão chamadas filhos de Deus. Então, se tu é aquela pessoa que fica botando fogo no parquinho quando vê alguma treta, te orienta, viu? Já olha direitinho aí as tuas atitudes, porque os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, tá? Mateus 5,10 fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Em Mateus 16, 24 a 27 também fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perdão, o virná, né? Mas é virá. É vir na glória de seu Pai, e o retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tá? Então aqui também fala que bem-aventurados os perseguidos, né? Por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente sabe que ser cristão não é fácil. A gente sabe que ser cristão não é conseguir alcançar algo aqui na terra, sabe? Não é desfrutar, sim, assim, de coisas de paz aqui na terra. A gente não consegue desfrutar de paz aqui na terra enquanto Cristo não volta, enquanto Deus ele não vem buscar a gente, ou vem ficar com a gente, na verdade, né? E a Bíblia fala que felizes são esses que são perseguidos por causa da justiça, por causa de Deus, por causa do reino, por causa de Jesus, por causa da palavra, porque deles é o reino dos céus, né? A gente sabe que não é fácil ser cristão hoje em dia, tá muito difícil, a gente é perseguido demais, né? Infelizmente, algumas pessoas buscam a perseguição, parem de buscar a perseguição, parem de estar julgando as pessoas alheias aí nas redes sociais. Vamos ser cristãos de verdade, vamos praticar tudo aquilo que Deus ensina pra gente fazer. Se bem que se você julgando as pessoas nas redes sociais alheias aí, você não é cristão, né? Para deixar isso aqui bem claro. Porque o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo ele não vai fazer com que a gente fique julgando pessoas alheias, não, né? Com muita trava nos nossos olhos, tá? Então, a gente precisa entender que felizes são aqueles que são perseguidos. Se a gente está sendo perseguido por causa do reino, né? Se a gente está sendo perseguido por conta da justiça, que a gente saiba que a gente é feliz, né? Somos bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus, dessas pessoas, né? De nós é o reino dos céus. Para nós é o reino dos céus, graças a Deus, né? Falei errado aqui. Mas é isso, então vamos seguir. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lucas 6, 22 a 23.
Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mais uma vez aqui, bem-aventurados, felizes são, né? Aqui Jesus fala que felizes somos nós, né? Quando somos insultados e somos perseguidos, né? E quando as pessoas falarem calúnias e falarem mal contra nós por conta de Jesus, né? Porque grande é a recompensa nos céus para nós, porque se a gente está sendo perseguida é porque a gente está no caminho certo. Se as pessoas estão nos insultando por conta disso, se as pessoas estão nos perseguindo e mentindo, caluniando contra nós, é porque nós estamos no caminho certo, né? A própria palavra fala isso, como a gente consegue ver aqui. A Bíblia fala que a gente tem que se alegrar, né, quando acontecer isso, porque grande vai ser a recompensa no céu para essas pessoas, porque a Bíblia fala que assim também fizeram o pai dessas pessoas, né, aos profetas, né? E a gente consegue ver que os profetas eles eram muito perseguidos porque eles estavam no caminho certo, eles estavam fazendo aquilo que Deus mandava ele fazer. Então a gente precisa seguir o correto, a gente precisa seguir a Bíblia e fazer exatamente aquilo que Deus ele fala, né, que é pra gente fazer. E claro, acontecendo isso, com certeza a gente vai ser perseguido sim, tá? Em Lucas 6, 24 e 26 fala assim: Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Gente, eu sei que isso aqui é o contrário do que foi falado lá em Lucas, né? Ai de, os pobres, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que choram. Então aqui está trazendo todo o contrário, né? Relacionado àquilo. Tentar entender, pra ser sincera com vocês, eu tentar entender o porquê disso, né? Ai de vocês, os ricos, né? Talvez não seja rico fisicamente, rico de dinheiro, mas eu não consigo compreender, então não vou explicar algo aqui que eu não sei, tá? Vamos estudar isso aqui mais na frente, vamos ver se ao longo do estudo da Bíblia a gente consegue entender, né? Por que isso aqui foi falado. Mas em momento nenhum eu vou trazer algo aqui que vem da minha mente, que vem de interpretação minha, porque a interpretação nossa pode trazer coisas erradas da Bíblia e não, o que eu quero seguir aqui é apenas a Bíblia, então eu não vou trazer nada aqui que eu acho que é, tá? Eu vou trazer o que de fato é. E é isso que a Bíblia fala, não entendi o porquê, eu tô sendo sincera com vocês, se alguém souber, né, e me conseguir me provar na Bíblia o que significa, o que Deus quis dizer com isso, amém, tô aí, eu querendo descobrir também, tá? Mas, né, mais importante é que, ó, é de vocês quando todos os elogiarem, que foi a única coisa que eu entendi, né? Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas, né? A Bíblia fala que bem-aventurados são os perseguidos, mas fala ai de vocês quando os elogiarem, porque os falsos profetas, eles eram elogiados no tempo antigo, né? No tempo do Antigo Testamento, enquanto os profetas, eles eram perseguidos. Então, Deus, ele faz uma comparação. Aqueles que estão no caminho certo, fazendo a coisa certa, não seguindo o padrão desse mundo, vão ser perseguidos, né? E vão receber uma recompensa enorme no céu. Mas ai daqueles, né, que forem elogiados demais, porque essas pessoas, elas são os falsos profetas, né? Então vamos lá. Resumo. Basicamente eu falei um pouco em cada versículo, né, o que eu queria falar no resumo, mas aqui eu vou dar um resumo geral, não sobre cada coisa, né? Porque aqui a gente entrou em cada coisa, em cada versículo, que realmente traz uma coisa muito importante pra gente. Então tudo que eu tinha de falar em relação ao resumo, eu falei no próprio versículo. Mas para resumir o Sermão do Monte, Jesus ele subiu ao monte, e muitas pessoas estavam seguindo Jesus, não, como na passagem anterior que a gente estudou. E Jesus ele subiu ao monte, ele se sentou para ensinar essa multidão, né? E o primeiro ensinamento que ele traz a essa multidão que está aqui na Bíblia é essa do Sermão do Monte, né? Onde a gente consegue ver que Deus ele ensinou muitas coisas a gente, né? Ele ensinou muita coisa mesmo, então é preciso a gente parar, né? Realmente para fazer igual a gente fez aqui, olhar versículo por versículo. E o resumo em si que eu quero trazer aqui é: voltem ao vídeo, pare o vídeo, dê uma pausa, reflita, né, sobre o que você não tem sido, né, o que você tem sido, o que você não tem sido. Se você não tem sido pacificador, se você não tem sido misericordioso, se você não tem sido perseguido, né, porque, né,
Preste atenção nisso, reflete aí na tua cabecinha, na tua vida. E se você não tem sido isso, comece a praticar, comece a fazer. A gente está estudando a Bíblia justamente para a gente conhecer. E lembre-se, se a gente está estudando, a gente vai ser cobrado por isso, porque a gente agora tem o entendimento e tem o conhecimento. Então, pega tudo isso aqui que a gente precisa fazer, colocar em prática. Comece a colocar em prática. Se você quer receber, porque tem uma condição, né? Se for misericordioso, vai receber misericórdia. Se não for, não vai receber. Tem tudo uma condição. Bem-aventurados pacificadores, né? Se não for pacificador, não vai receber o reino dos céus. Então tem que prestar atenção em tudo isso, porque é a nossa salvação, a nossa vida, né? A gente luta todos os dias para conseguir alcançar o céu. Então a gente precisa estar entendendo bem o que Deus quer falar em relação a tudo que a gente precisa fazer como cristão, tá? Porque a gente sabe que o mundo não tá fácil, tem muitos falsos cristãos por aí que eles só ouvem, mas eles não praticam, então não adianta. A gente precisa ouvir, a gente precisa praticar, a gente precisa colocar em prática, né? A fé, né? A gente precisa colocar em prática a nossa fé. E tudo que a gente tem aprendido aqui, a gente precisa, a partir de agora, em nome de Jesus, a gente precisa colocar em prática. Então lembre disso, quando vê uma treta rolando, apazigua, né? Não tenta colocar fogo no parquinho, não. Quando alguém errar com você, seja misericordioso e perdoe. Lembre disso, tá? Porque isso é muito importante. E é isso, né? O estudo de hoje ele foi bastante extenso. O resumo ele não vai ser extenso, porque eu resumi em cada versículo, que eu achei melhor assim, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E até para ficar mais claro, eu resumo no próprio versículo, para a gente entender direitinho. E é isso, Deus te abençoe. A próxima tema que a gente vai estudar é o amor pelos inimigos, que está lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 48. E em Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 42, tá? Esse amor pelos inimigos é igual essa passagem aqui. Essa passagem também aqui deu bastante tapa na cara da gente, pra gente aprender e colocar em prática o que a gente não tem colocado, né? Mas é isso, Deus te abençoe e até o próximo estudo.